Olá! No tutorial de hoje nós vamos estar realizando um ursinho dessa série do Urso Sem Curso. Nós vamos fazer o urso polar. Eu já fiz aqui o urso panda e o urso pardo. O urso panda e o pardo são o mesmo princípio. A única mudança que aconteceu foi que no panda eu fiz os dois olhos separados em preto e aqui teve uma mudança de cores, mas a quantidade de pontos toda é a mesma nos três ursos. Nesse urso aqui eu usei uma linha com brilho, que é o urso pardo, e nós vamos fazer o urso polar. Eu estou utilizando aqui uma agulha de crochê de 2 milímetros e vou trabalhar com a linha pérola. Mas vocês podem trabalhar com a Camila Fashion, com a Anne, a linha Bela, qualquer linha com a espessura compatível à agulha de 2 milímetros. Eu vou iniciar com o anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou fazer 10 pontos baixos e vou fechar esse anel. Eu tenho um passo aqui mais adiantado e vou mostrar para vocês o que foi feito aqui. Na primeira carreira eu fiz 10 pontos baixos. Na segunda carreira eu fiz 2 pontos sobre cada ponto de base, então 20 pontos aqui. Aquele princípio de aumento que a gente utiliza para o crochê circular, que é dobrando a próxima carreira, aqui fazendo com espaçamento de um ponto, né? Um aumento, um ponto alto, aqui um aumento, aliás, um ponto baixo, né? Nós estamos trabalhando com ponto baixo. Aqui um aumento, 2 pontos baixos. Isso eu fiz na primeira, na segunda, terceira, quarta carreira. Até a quarta carreira eu utilizei esse princípio de aumento, de dobrar os pontos, espaçamento de um, espaçamento de 2. Na quinta carreira eu vou aumentar esse espaçamento. Eu fiz 7 pontos baixos e um aumento, porque se eu continuasse aumentando dessa mesma forma, ele ia ficar muito grande. Então aqui vocês vão fazer 7 pontos baixos e um aumento. E agora eu vou prosseguir por mais 4 carreiras sem aumentos. Vão totalizar desde o início 9 carreiras de pontos baixos, sendo que as próximas 4 carreiras eu não vou fazer nenhum aumento. Eu fiz aqui aquelas 4 carreiras sem aumento. Eu não estou utilizando marcador, mas se vocês quiserem utilizar o marcador, vocês podem fazer isso. Como que eu tô fazendo? Para não ficar toda hora colocando e tirando o marcador aqui, eu tô contando os pontos e contando o número de carreiras, porque eu achei que para não ficar toda hora tirando e colocando o marcador. Agora eu vou fazer os aumentos que vai fazer com que fique um focinho aqui na frente. Eu já contei, né, os pontos ali da próxima carreira e vou fazer os aumentos correspondentes ao focinho. Eu vou fazer aqui um aumento, que são 2 pontos juntos, no mesmo ponto, outro aumento, mais um aumento. Esse ponto aqui central eu vou fazer 3 pontos aqui dentro, eu vou fazer 2 aumentos, 1, 2, 3. Depois mais um aumento e outro aumento agora no próximo. Ele vai ficar assim, essa parte aqui maior. E agora eu vou prosseguir normalmente contando os pontos e fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer com essa carreira de aumentos, assim, não vou aumentar mais, mas eu vou fazer agora ponto sobre ponto durante 5 carreiras. E depois eu volto para fazer as diminuições para a gente estar fechando o focinho. Após as 5 carreiras que eu fiz utilizando aqueles pontos de aumento, ficou assim, meio altinho, que foi o focinho. Agora eu vou reduzir esses pontos que eu coloquei aqui na 6ª carreira, a contar de quando eu fiz o aumento. Eu vou diminuir da mesma maneira como eu aumentei. Como eu falei, eu não tô colocando marcador, tô contando os pontos, né? Eu vou pegar primeiramente 2 pontos juntos, mais
2 pontos juntos. Aqui no meio, como eu fiz 2 aumentos, então eu vou pegar 3 pontos juntos. Mais 2 pontos juntos. E mais 2 pontos juntos. Aqui eu fiz todas as diminuições que eu havia aumentado. Eu vou prosseguir a carreira e vou fazer mais 20 carreiras sem aumento e sem diminuições, apenas ponto sobre ponto, contando os pontos. Após as 20 carreiras que eu fiz aqui sem aumento, eu coloquei o enchimento, porém eu vou precisar depois colocar mais enchimento, antes de finalizar ele totalmente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a diminuir as carreiras para estar fechando o corpo do boneco. Assim como aqui eu vim aumentando essas carreiras, agora aqui eu vou vir diminuindo. A última carreira de aumento eu fiz um aumento, 7 pontos. Então aqui eu vou fazer uma diminuição e 7 pontos. Depois eu vou fazer uma diminuição e 2 pontos, depois uma diminuição e 1 ponto, depois uma diminuição em todos eles, até fechar completamente a parte de baixo do corpo. E quando estiver quase no final, eu vou colocar mais enchimento. Eu estou usando acrilon e tá empurrando com a agulha, porque o orifício vai ficar menor. Aqui embaixo eu fui fazendo as reduções e fechei, peguei uma agulha, porque fica sempre um furinho aqui, e fui fechando os pontos aqui embaixo. Depois eu vou cortar esse fio, então eu posso até utilizar esse fio, como ele tá aqui na parte de baixo, para estar prendendo as duas patinhas de baixo. Eu vou fazer agora, já fiz um braço, vou fazer o outro braço do nosso urso. Ele é o mesmo princípio de aumentos do início do corpo, só que dessa vez eu vou colocar dentro do anel mágico 9 pontos baixos, dentro desse anel mágico aqui. Esse aqui é o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos baixos e vou fechar o anel. Com um ponto baixíssimo aqui, eu fecho essa primeira carreira. Agora eu vou fazer 2 pontos sobre cada ponto de base. Vão totalizar 18 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A partir daqui eu vou começar a fazer em espiral, eu não vou mais fechar com ponto baixíssimo e também não vou fazer mais aumentos. Eu vou continuar repetindo os 18 pontos baixos por 13 a 14 carreiras. Aí vai depender da linha que vocês estiverem utilizando. Vocês podem fazer e medir aqui o que ficar melhor na hora de colocar o braço. Esse outro aqui, quando chegou no final, eu arrematei e deixei esse fio, porque depois eu vou usar o enchimento e vou usar o fio para estar prendendo o braço aqui na lateral. Então agora eu vou continuar fazendo até ter as 13 carreiras de pontos baixos. Eu preparei já os braços, né? Prendi aqui nas duas laterais dele e fiz os pés. Os pés e as orelhinhas é o mesmo princípio dos braços, com a diferença que nos braços eu coloquei uma quantidade de ponto menor. Aí coloquei 9 pontos para iniciar o anel mágico. E nos pés eu vou colocar 11 pontos. Vou fazer aqueles 2 pontos sobre cada ponto de base, ficando
22 pontos baixos e depois eu vou continuar repetindo esses pontos baixos até atingir 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando da primeira carreira até a 6ª carreira de pontos, sendo que a partir da 3ª carreira eu vou fazer sem aumento, sem diminuição. Vou fazer os 2 pés, que depois eles vão ser presos aqui, vou colocar o enchimento e vou prender aqui na frente, porque ele vai ficar sentadinho. A orelha foi feita da mesma maneira, sendo que eu iniciei com 5 pontos baixos aqui, depois eu fiz o aumento, 2 pontos em cada ponto de base, dando 10 pontos baixos e prossegui até ter 5 carreiras de pontos baixos, contando da carreira inicial, desde o início aqui até o finalzinho, 5 carreiras. 2 orelhinhas também, deixei um pedaço para fazer a costura, vou colocar o enchimento e vou prender aqui na cabecinha dele. E isso só vai ficar faltando depois fazer o rostinho, nosso boneco já vai estar pronto. Tá aqui o urso já pronto. Eu coloquei as patas aqui na frente, costurei com uma agulha de costura daquela de tapeçaria, que é maior, para poder passar o fio. Prendi os 2 braços, as 2 orelhas aqui na lateral da cabeça. E eu havia esquecido de fazer o rabinho do urso. Como que eu fiz esse rabinho? Eu fiz aqui um anel mágico, 16 pontos baixos, não fiz mais nenhum aumento, eu só vim seguindo em cima desses 16 pontos baixos por 3 carreiras, a primeira, segunda, terceira. Coloquei o acrilon, o enchimento, e prendi aqui com uma costura. Agora eu vou fazer o rosto. Para fazer o rosto, eu vou utilizar essas 2 miçangas. Elas são redondinhas e eu vou posicionar aqui para estar fazendo o rosto do nosso ursinho. Eu vou pegar, deixa eu ver onde que fica bom, mais ou menos no ponto anterior ao ponto do aumento que eu fiz. Eu vou olhar aqui, visualizar onde foi que eu fiz o aumento, foi mais ou menos aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou colocar os 2 olhos dele. Vou usar para isso uma agulha comum de costura, não vai ser agulha de tapeçaria, porque eu preciso que ela consiga passar dentro da pedrinha. Se eu usar uma agulha muito grossa, ela não vai passar. Eu coloquei um nó na ponta, sendo que esse nó ele vai vir aqui para dentro. Ele não vai ficar... E eu não posso puxar muito, porque se eu puxar ele vai passar pela trama. Então eu dou um outro nó aqui, uma laçada aqui de ponto, para poder estar prendendo essa linha. Essa linha é uma linha de crochê, só que dessa vez eu tô usando uma linha mais fina. Tipo, acho que essa linha aqui é a linha Cleia. Vou colocar aqui, procurar o furinho. E colocar o olho normalmente. Prendendo aqui, trazendo até o final. Vou colocar um olho aqui. E prender o olho, o outro do lado de cá. Depois eu vou vir para fazer o nariz e colocar a boca. Aqui os olhos estão presos, eu passei a linha 2 vezes. Desci uma carreira e vou fazer o nariz. O nariz ele é bem simples, é só passar assim o fio. Aqui. Vou passar ele novamente, para ficar mais grossinho. Outra vez eu passei. Já acredito que já seja suficiente. Vou passar mais uma vez para ele ficar mais altinho. A parte do nariz do urso lá um pouquinho mais alta do que a boca. E vou descer agora para fazer a boca do nosso urso. A boca, eu vou ver onde é que fica mais harmônico tá colocando ela. Vou estudar aqui, mas que fica melhor. Se é aqui, se é mais de
para baixo, posso colocar ela bem aqui embaixo, onde ela vai ficar melhor. Um, dois, três. Eu acho que aqui tá suficiente. Nesse caso, eu não vou fazer ele sorrindo, porque eu acho que é importante a gente dar a personalidade de acordo com o personagem, né? E o urso polar, ele é o que menos sorri. Ele tá sempre mais pensativo, pra gente poder ter todos eles com uma característica bem semelhante, pra gente saber qual é o personagem. Vou dar 2 voltinhas e vou arrematar aqui no cantinho pra tá finalizando. E um outro pontinho. Assim. Agora eu vou passar aqui por trás pra poder estar escondendo e puxando esse nó que ficou aqui. E vou cortar o fio. Aqui tá nosso personagem pronto. Com o nariz, os olhos, as patinhas e o rabinho aqui atrás. Aqui nós temos o pardo e o polar. Mesmo eles sendo ursos muito parecidos, quando a gente faz o bordado aqui, o rosto dele faz com que caracterize a personalidade, para que eles possam estar representando mesmo o desenho como são eles no desenho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.